E aí, pessoal do canal, tudo bom? Adriano de novo, trazendo para vocês hoje mais um novo podcast. Hoje, meu convidado é Márcio Ricardo. Ele é o gerente de Relações Institucionais da IMA Campinas. Primeiramente, Márcio, queria agradecer ter aceito o meu convite de estar aqui para a gente conversar um pouquinho aqui sobre a IMA. Oi, Adriano. Legal, obrigado pelo convite. A gente que agradece essa oportunidade de falar um pouquinho da IMA, né? Pouca gente conhece a IMA, mas a IMA é uma empresa de tecnologia para a cidade de Campinas. Sim, acho que a gente tá brincando aqui um pouquinho aqui nos bastidores. Aqui. Tinha até brincado com ele, falei que ele tá aqui na IMA desde quando a IMA só tinha mato. Então já faz bastante tempo que ele tá há quanto tempo aqui na IMA? 43 anos. 43 de companhia, anos. Fazendo agora em outubro desse ano. A IMA começou quando mesmo? A IMA começou em 76, mas em julho de 76, 1976. A IMA tem 47 anos, mais ou menos, né? Vai fazer 48 esse ano e eu tô aqui há 43. Entrou em 79, 80? 80. 80. E de lá pra cá, você entrou como gerente? Na verdade, eu entrei como estagiário. Como estagiário? Como estagiário de programação. Estagiário, na minha época, não ganhava nada. Só fazia estágio e aprendia. Eu aprendi, acabou o estágio, fui convidado para trabalhar. Eu entrei antes de concurso público. O concurso público ele veio a partir de 88, né? Com a Constituição. Eu entrei em 80, quer dizer, eu sou funcionário antes de ter concurso público, né? Mas já contava como sendo um funcionário público? Já contava como funcionário público, porque era uma empresa pública, né? Aí não teve problema na troca? Não teve problema, não teve problema. Todo mundo que já era continuou, e hoje a gente é considerado funcionário de carreira dentro do funcionalismo público. Nós não somos exatamente uma empresa pública, nós somos a administração indireta, né? Direta é a administração prefeitura, é direta, nós somos indireta. Qual é a diferença? A direta é a própria prefeitura vai lá e comanda. Quando é indireta... Indireta, a prefeitura designa a liderança da empresa, né? Designa, no caso, o presidente e alguns diretores, e a IMA, ela atua como uma prestadora de serviço. Então, ela tem... Os funcionários precisam ser contratados através de concurso público. Eu tenho que comprar através da legislação, da licitação. Eu não compro porque eu quero, compro por uma licitação, que agora, a partir dos 2 anos para cá, é diferente da prefeitura. A prefeitura compra a antiga 866, hoje a lei tem outro nome, uma lei diferente. E a gente também comprava pela 866, hoje a gente compra pela 13.303, que é a lei das estatais. Mas a gente ainda tem que comprar com licitação. E a gente paga imposto, paga sobre o ganho, trabalha com a prefeitura através de contratos, e esses contratos a prefeitura faz licitação. Então a gente tem um pouquinho do público e um pouquinho do privado. Do público e do privado. Emito nota, recolho imposto do mesmo jeito. Jeito. Só a parte ruim do privado ficou, não vale? Eu costumo brincar. Eu costumo brincar, o Adriano, que a IMA é uma empresa que tem um pé nas duas canoas, né? De vez em quando as canoas andam juntas, mas às vezes elas dão mais para o outro. Mas é isso, ela tem, então, essa é a diferença fundamental da direta e da indireta, né? Mas a gente segue as regras de licitação, de contratação de serviço público, faz concurso público, tudo certinho. Certo. Vamos voltar um pouquinho lá no tempo. Lá em 80, a IMA ela começou como exatamente? Ela já começou como IMA? Então, tem uma história um pouco antiga, né? Acho que muito pouca gente sabe. A IMA ela foi uma dissidente da INDEC, né? Da INDEC, empresa de trânsito? Os computadores naquela época, né? Quando eu entrei já não estava mais. Quando eu entrei já era IMA 100%. Mas os computadores, que a gente fala, os computadores, era um computador que mal cabia nessa sala, né? não dava, né? O espaço dele era gigante. Ele estava na INDEC na época. Então, a INDEC transferiu toda essa parte da tecnologia para a recém-criada IMA, e a partir daí a IMA criou essa mote da tecnologia propriamente dita. A INDEC usava, naquela época, porque ela era a empresa municipal de desenvolvimento, né? Então, ela tinha essa vocação de tecnologia, que hoje a gente fala muito tecnologia, mas na época nem usava. Na época era cibernética, era data center, CPD, tinha outras nomenclaturas. Hoje é nuvem, é data center container, são outras tecnologias que se usam, né? Entendi. E aí de lá para cá a IMA já veio fazendo os trabalhos, a gente estava conversando um pouquinho, a IMA foi uma das pioneiras em 90,
com a urna eletrônica, mas na verdade não era uma urna eletrônica, né? Não, na verdade não era uma urna eletrônica, a gente chama de apuração eletrônica. Na verdade, mais ou menos em 82, a IMA já fazia a folha de pagamento da prefeitura e o IPTU, sistemas próprios dela, feitos com a tecnologia da época. Não vamos comentar a tecnologia da época, porque é algo bastante antigo, o pessoal não vai nem saber. Mas na época eram computadores de grande porte, a gente chamava de mainframe, né? Que eram computadores enormes, de tamanhos enormes. A gente já fazia a folha de pagamento. Em 90, a gente recebeu um pedido do então prefeito na época, que era o Magalhães Teixeira. Ele falou assim, eu gostaria de saber a apuração mais rápido, com mais celeridade. E ele teve uma ideia. O inusitado é que foi uma semana antes do pleito, ou seja... Uma semana antes do pleito? O pleito era domingo, numa segunda-feira anterior ele chamou o presidente da época, falou, olha, eu quero fazer isso, vocês conseguem? E o presidente, a gente era menor em quantidade de pessoas, o presidente chamou a gente e falou, olha, tem um desafio para vocês aí, vocês conseguem? Aí nós engolimos seco, falamos, vamos embora, desafio com a gente mesmo, né? Cria aí! E nós criamos um programa, ainda em mainframe, totalmente digitado, os dados eram digitados, não tinha esse negócio de importar, que nem hoje a gente, joga no WhatsApp, carrega aqui, põe lá. Era digitado, conferido. Então nós fizemos um acordo com o tribunal na época. Mas deu tempo de fazer em uma semana? Deu, o prefeito ajudou, né? Deu uma forcinha, né? E o tribunal concordou com a ideia, uma ideia inusitada, né? Ele concordou com a ideia. Então o que acontecia? Naquela época tinha 3 locais de apuração, né? Tênis Clube, o Regatas e a Unicamp, o ginásio da Unicamp. A gente pôs equipes nesses lugares, após a apuração, é feita uma folha, um boletim de urna, esse boletim ia para o tribunal lá, para a unidade centralizada, digitar e transferir, fazer os fechamentos. A gente tirava uma cópia disso daí com autorização do tribunal e trazia para a IMA, digitava, uma outra equipe conferia, quando estava digitado, conferido, batido, subia e de hora em hora a gente gerava um relatório com a totalização. Era uma coisa muito simples para os padrões da época, né, de hoje, mas da época era uma coisa legal. Então a gente conseguiu, totalizava quem estava em primeiro, quem estava em segundo. E no final da madrugada, a apuração ela ia embora, ela não parava, né, avançava a madrugada, às vezes 2, 3 dias para achar algum problema. A imprensa começou a vir na IMA, porque se espalhou, onde a gente estava dando um resultado. Lógico, não era o resultado oficial, era uma prévia, aproximado. Algumas urnas e alguns votos, depois eles eram cancelados por motivos lá do tribunal. E a gente acabou sabendo quem ganhou naquela época. Se você me perguntar quem eram os candidatos, eu não lembro, porque aquela vez a gente trabalhou muito para conseguir fazer tudo isso, né? Lembrou do trabalho, mas não vai lembrar. Não vou lembrar quem que eram os candidatos, daí já... Não tenho nada já é pedir demais. Já é pedir demais. Mas aí depois não continuou mais? Não, aí foi no outro ano, daí o prefeito saiu, depois ele veio a falecer, né? E aí começou os protótipos de urna eletrônica, as urnas eletrônicas começavam a ser testadas aqui na Unicamp e aí meio que perdeu um pouco a razão. Mas a IMA não chegou a participar do processo da urna eletrônica atual, não? Não, a IMA não. Infelizmente. Teria sido bem legal. Então era mais uma apuração, uma contagem eletrônica do que propriamente uma votação e uma apuração, né? Era uma contagem eletrônica que a gente digitava e conseguia processar rápido. Bem legal. E depois disso? Bom, depois disso teve um monte de ideias que a gente foi trazendo, né? Começou em 2009, mais ou menos, o Wi-Fi nas praças, né? Começou a internet livre para o cidadão, ele se cadastrava e utilizava nas praças públicas, principais locais, o próprio Paço. Esse deu muito trabalho? No começo... Porque é na praça, geralmente eu fico pensando, é na praça. A IMA não utiliza um provedor, presumo eu, como um cidadão comum, contrata Vivo, contrata Claro, acredito que a IMA é o próprio provedor. Isso, na maior parte dos acessos que a gente provê de fibra, nós somos somos o próprio provedor. Mas tem muito lugar que a nossa fibra não chega, então a gente precisa ter apoio de alguns provedores ainda, é muito pouco, né? Então, hoje a gente atende com a fibra, tem 175 quilômetros, mais ou menos uns 400 pontos. 175 quilômetros de fibra?
Tudo em Campinas mesmo. Tudo nosso. Tudo em Campinas e tudo nosso. O centro, ele tem mais... Os anéis do centro, eles são mais bem servidos, né? E aí, quando vai mais para os bairros, um pouco mais afastado do centro, aí já diminui, a gente já precisa de parceiros. E tem alguns bairros que a gente ainda precisa do 3G, 4G, quem dera 5G para utilização. Tem muita transmissão via rádio, né? Que às vezes é longe a distância, então faz visada de rádio e transmite via rádio. Então, são um pool de tecnologia, mas a maior parte, os principais hospitais, Mário Gatti, Ouro Verde, todos são atendidos através da fibra ótica, né? Com redundância, porque se por acaso tiver algum acidente, alguma fibra for rompida, tem o outro laço que assume, né? Para o hospital não ficar parado, né? Então tem esses cuidados aí com a parte de conectividade. Hoje os hospitais, então, são todos atendidos pela IMA. De conectividade com fibra. De conectividade. De manutenção também? De fibra ótica, sim, né? De fibra ótica. Sistemas depende. Alguns sistemas rodam com a gente, outros não. Então é um pouco... Hoje a IMA tem quantos sistemas? Hoje a IMA disponibiliza para a prefeitura aproximadamente 210 sistemas. 210 sistemas? Tem de várias idades, né? Sistemas legados com tecnologias mais antigas até sistemas super modernos com tecnologias... O sistema legado, o 156, por exemplo, seria um sistema legado? 156 seria, mas ele já foi refeito em uns tempos. Ele não é um legado lá, né? Como eu falei, por exemplo, o IPTU, que começou na década de 80, 82, né? Na verdade, ele não é o mesmo software de hoje. Ele evoluiu, ele sofreu um upgrade tecnológico, assim como um 156. Mas mesmo esses que sofrem upgrade tecnológico, às vezes eles estão um pouquinho antigos, né, em tecnologia, mas não que são ruins, não que eles não funcionem. Eles funcionam muito bem, a gente vai atualizando. É que são sistemas muito grandes, muito robustos, que fica um pouco dispendioso você trocar ele do dia para a noite. Mas sempre ele é atualizado, mantendo as leis e todos os... Tem alguma diferença, por exemplo, quando vamos criar um programa como o 156, que estamos criando para a prefeitura, e quando vamos criar um programa, por exemplo, no molde do 156, porém para um sistema privado? Sim, tem diferenças, porque a prefeitura, como órgão público, tem algumas regras, algumas leis que ela precisa seguir, né? Ela não pode... Ela tem que seguir. Então, a resposta para o cidadão tem que ter prazo, alguns assuntos ela tem que distribuir para as áreas certas. Então, apesar dela ter uma central 156 que reúne todas as informações, mas a resposta é descentralizada, volta para essa central e o cidadão volta para o cidadão. Entendeu? Muito antigamente, o cidadão recebia uma carta informando a resposta, né? Hoje, através de e-mail eletrônico, tudo, as coisas mudaram, ficaram bem mais fáceis, bem mais ágeis. Então, por isso que tem essa diferença. Então, o sistema 156, mesmo se você pegar um 156 de Campinas e levar para uma cidade, às vezes ele precisa de alguma alteração naquela nova cidade para poder ter nele, implementar as regras de funcionamento daquele 156 que foi instituído naquela cidade. Então, mesmo assim, ele precisa sofrer um ajuste para levar para a cidade. O PROCON, a mesma coisa. O PROCON levou a São José dos Campos, precisou fazer um ajuste devido à legislação local, né? O PROCON São José dos Campos veio dos moldes do PROCON Campinas. É nosso, foi feito pela gente. Eles pegaram o nosso e a gente fez um tempo, adequações e ele está funcionando lá. Então, e tá lá até hoje? Está lá até hoje. Olha que interessante. E o nosso também está firme e forte. Pode usar, funcionando tranquilo. Funciona muito legal. Então isso explica por que não comprar um 56 pronto do mercado. Sim, muitos sistemas na prefeitura, se você trazer do mercado, você tem que fazer ajustes, você tem que fazer regras. Mas chega alguma vez comprar no mercado um sistema? Ao invés de criá-lo? Chega, mas sempre precisa de ajuste. Faz um ajuste. A busca por sistemas no mercado ela é um pouco mais onerosa, ela demora um pouco mais porque você tem que ajustar algumas regras. E o sistema que você compra, você tem que permitir que ele faça aquele ajuste, senão também não adianta, né? Por exemplo, a folha de pagamento. A folha de pagamento para a prefeitura é totalmente diferente de uma folha de empresa privada. Por exemplo, a IMA não usa a folha de pagamento da prefeitura, porque é muito diferente, né? Os regimes, né, de um órgão público é muito diferente de uma empresa privada. Então, a IMA está mais próximo de uma folha de pagamento, bem mais próximo de uma empresa privada do que da pública, entendeu? Apesar de a gente ter contratação por edital, concurso público, mas a folha de pagamento a gente é CLT, então a gente segue, tem fundo de garantia, a prefeitura não tem, a prefeitura tem a Camprev, que é diferente, que é
a previdência deles, então é diferente. Agora eu fiquei curioso, o funcionário da IMA, ele considera como sendo um funcionário público ou não? Então, sabe que essa pergunta há muitos anos aqui eu não consigo te dizer com certeza, né, o que é. Por quê? Porque a gente tem todo o lado do funcionalismo público, mas todo a o gente rito tem do funcionário todo o público. rito do funcionário privado. Por exemplo, a gente tem fundo de garantia, a gente é CLT, a gente é regido pela legislação trabalhista da CLT. A prefeitura não. A prefeitura tem a Camprev, que é o fundo previdenciário dela, ela tem as leis dela, as regras dela. A Camprev também é da... A Camprev também é da prefeitura. É a previdência da prefeitura. Não. Digo, também é atendida pela IMA? Em algumas coisas, sim. Tem conectividade, tem algumas coisas, sim, que eles são atendidos pela gente, sim. A IMA Agora eu estou tendo uma dimensão do que é a IMA hoje. A IMA faz muita coisa. É a alma da cidade, quase. A população nem sabe, às vezes, que é a gente que faz, né? Muitos atendimentos nos postos de saúde são feitos pelos funcionários da IMA, né? Não parte médica, claro, mas a recepção é feita por funcionários da IMA. Tem uma equipe muito grande. Aliás, quase metade do quadro da IMA, eu diria hoje metade, é funcionários de atendimento em todos os serviços da prefeitura. Bolsa Família. A Bolsa Família também. Eu lembro do serviço de atendimento turístico. Né? Também tinha funcionário da IMA e funcionário da prefeitura. Tinha funcionário da IMA, que há muito tempo atrás eu era estagiário da Secretaria de Turismo. E aí eu estava saindo já de ser estagiário, eu lembro que o pessoal já falava, não, agora quem vai assumir é o pessoal da IMA e tudo mais. Tem isso também. Tem hospitais, né? Tem muito atendimento de recepção, pós-saúde. Né? Então tem Agora fiquei com dó de quem fecha a folha de pagamento, porque é uma gama muito diferente, porque você vai ter programadores. Você está falando da IMA ou da prefeitura? Da IMA. Da IMA é bem mais fácil. É bem mais fácil? Muito mais fácil. A pessoa tem ele tem os atendimentos, ele tem o pessoal da técnica, tem os engenheiros, programadores. E tem o pessoal da contabilidade, do jurídico, da assistência administrativa. Hoje a IMA tem quantos funcionários? A IMA está hoje com aproximadamente 790 funcionários, quase 800 funcionários. Quase 800. Sendo que metade praticamente é de atendimento, que são os descentralizados, que a gente chama. Então esse povo fica todo pulverizado pela cidade nos vários segmentos aí da prefeitura, né? Bolsa Família, Procon. O Procon também é IMA? Tem o pessoal da ouvidoria, atendimento só, né? Registra, faz o atendimento, então tem muito atendimento. Se a IMA para a cidade. A IMA tem uma contribuição muito importante mesmo para a cidade. Uma curiosidade agora, pessoal, aqueles semáforos inteligentes que estão sendo instalados também tem a ver com a IMA? Não, aquele é a INDEC. Aquele só da INDEC mesmo? Só da INDEC, aquele é projeto da INDEC e software dele, tudo deles. Aqueles contratam também, né? Mas a gente já teve bastante trabalho antigamente com a INDEC, parte de controle de ônibus, frota de ônibus, mas isso é bem mais antigo, quando começou os terminais, funcionamento, terminal Cure, né? Terminal central, né? Os funcionamentos. E a IMA, então, com essa importância toda que a IMA deve ter ganhado prêmios já, então. Então, a gente tem bastante prêmio nesses anos todos aí, a gente tem bastante prêmio. Por exemplo, a parte do atendimento, 2002, 2008, a gente ganhou o prêmio de atendimento móvel. Porque a gente tinha unidade móvel nessa época. Hoje a gente não tem mais, né? A IMA fazia que atendimento móvel? A gente tinha uma van, ou mais de uma van, né? Que ela se deslocava, cada dia ela estava num lugar da cidade. E ela, como ainda não tinha... o Wi-Fi não era tão disseminado como hoje, nessa época, 2002, 2004, né? Ela precisava parar num ponto fixo e conectava fisicamente aquela van. Aquela van, ela é servida com 3, 4 computadores, de acordo com o tamanho da van e do serviço. E tinha uma mescla de funcionários da IMA e da prefeitura que paravam ali, cada dia num lugar, estacionamento de shopping, estacionamento de supermercado, e fazia o atendimento da população. A vantagem era que a população não precisava se deslocar até a cidade para fazer ou verificar algum serviço, pedir um alvará, ver valor de imposto, essas coisas, né? Hoje, pelo contrário, já tem o chatbot, né? Que é o outro lado da tecnologia, que ele atua meio que sozinho, muitas coisas ele faz sozinho. Então, esse atendimento móvel, essa ideia do atendimento móvel, trouxe 2 prêmios para a IMA em 2 anos diferentes. A gente teve lá atrás também a ideia do GED, Gerenciamento Eletrônico de Documentos, ou seja, tirar papel e colocar na tela do computador, digitalizar documentos.
tivemos uma equipe grande, ainda temos uma equipe hoje um pouco mais reduzida, mas ainda faz serviço, porque tem muito documento para ser digitalizado na prefeitura, inclusive na IMA também tem umas coisinhas para a gente fazer. Então a gente ganhou também 2 prêmios, né, em anos diferentes sobre a parte de digitalização de documentos, né. Tivemos destaque como empresa em 2 anos, 2014 e 2015, ganhamos prêmio de destaque da empresa de tecnologia municipal, né, de governo. E recebemos através de melhoria do processo de software. Então, nosso desenvolvimento, ele é certificado em 2 etapas. Nível F, que a gente conseguiu em 2008, desculpa, perdão, e nível D em 2011. Em 2011, nós somos considerados a primeira empresa pública municipal a obter esse nível de maturidade nos processos de desenvolvimento de software. Interessante. Mas e também quem foi a certificadora? Tem alguma... Existe, assim, a certificadora é vamos dizer, um auditor autônomo que recebe essa autorização. É como se fosse a ISO. É uma ISO, na verdade é uma ISO, né? Tem os números dela, esses números mudam às vezes do ano, e ela recebe a autorização para vir validar. É um processo de trabalho longo para a gente chegar nessa certificação. A primeira foi mais de 2 anos. Quando falou certificação, eu pensava naquelas certificações como o certificado Oracle, Não, é uma Microsoft, ISO. É uma ISO ligada a software. E tem uma ISO ligada a serviços, que é o que a gente chama de MPS Serviços, né? E tem o equivalente americano, que são os CMMI, né? Que é o equivalente ao MPS BR Brasil, o similar americano. Legal, e a IMA conseguiu o rank D. Ranking D, indo até A. E na época foi a pioneira, a primeira pública municipal a conseguir esse nível de maturidade. Só por curiosidade. Tem vários na A. Tem várias na A? Tem vários na A. Na época tinha mais, eu até sabia de cabeça, hoje não sei dizer, mas tinha gente na A. O nosso objetivo nunca foi o A, né? Porque o A, ele mexe com o mercado exterior, e não é o caso da IMA vender para outros países, né? Então, mas até o nível C era uma pretensão nossa chegar, né? E na época a gente só não chegou por causa de uma coisa que a gente não tinha, que agora a gente tem que ter por causa da LGPD, que é a gestão de risco. Na época tinha que ter a gestão de risco para atender o modelo, mas não tinha para atender, a gente não tinha obrigatoriedade por causa da legislação. Hoje, com a 13.303, né, a gente é obrigado a ter uma gestão de risco. Então, a gente estaria até cumprindo o requisito do nível C. Mas ainda vale? A gente pode revalidar a qualquer momento, basta a gente querer. Legal. Legal. Porque eu fiquei pensando, será que o pessoal só chega e faz... Vamos fazer o certificado hoje, não. É um processo longo, tem avaliação, tem pré-avaliação, é um processo longo, toda a equipe tem que ser treinada, não é uma coisa que não é tão simples. Não é rápido e não é simples de fazer, é uma coisa que você precisa ali ser persistente e envolve toda a empresa, né? Não é só a área técnica, envolve também a parte de treinamento, a parte do RH, tem a parte do serviço, da recepção, porque a chegada do serviço, tem a parte comercial, caso tenha comercial envolvido nisso, que faz a captação do serviço. Então, é uma coisa demorada, assim, obter essa certificação. Depois é só seguir o processo, manter e sofrer revalidações ano a ano, ou biênio, e depende do certificado. Legal. Bem, vamos mudar um pouquinho o foco da conversa. Vamos lá. Informática dos municípios associados, certo? Certo. Quem são os associados? Então, só Campinas? Não é só Campinas, mas já teve mais cidades, né? A IMA, ela foi criada nessa época, em 76, onde era caro para o município comprar equipamentos, né? Equipamentos de grande porte. Então, a ideia era compartilhar o serviço. Então, eu fazendo o IPTU aqui, lógico que a gente está considerando 40 anos atrás, né? Mais até. Eu fazia o IPTU aqui, eu podia pegar um pequeno ajuste na legislação, na alíquota e servia outras cidades. Então tinha um benefício, porque eu podia rodar o sistema no meu computador, eu tinha um computador de grande porte e rodar para cidades ao entorno. Isso funcionou bem por alguns anos. Só que a tecnologia ela foi evoluindo, as cidades começaram a adquirir os seus próprios data centers, na época chamados de CPD, né, Centros de Processamento de Dados. Ela adquiriu os seus próprios equipamentos e aí foi desligando o serviço da IMA e foi assumindo seus próprios serviços e criando suas próprias equipes de desenvolvimento. Hoje a IMA
ela tem algumas prefeituras que são clientes que usam os nossos serviços, e ela tem uma associada que é a cidade de Valinhos, que ainda está em vias também de desassociar, porque acaba não tendo mais razão, né? Ela já cria sua independência. Já né? tem sua própria... Já tá Mas no assim, próprio hoje é bem pouco, mas o nome ficou. Mas o objetivo da IMA ela foi criada com esse propósito, tá? Com esse objetivo de atender os municípios Hoje, então, associados. Atualmente, o maior cliente da IMA Sem dúvida, Campinas. É Campinas, cidade de Campinas. E as suas empresas, né? A Sanasa tem coisa com a gente, a Endec tem coisa com a gente, a FUMEC tem, a CETEC tem. Não é 100% da tecnologia deles, mas temos alguns projetos juntos. Interessante. E uma empresa privada que quisesse contratar a IMA, ela pode? Pode. Pode. Uma empresa privada pode contratar Pode. a IMA para fazer um sistema ou Eu não posso contratar uma empresa privada, mas a empresa Uma privada pode me contratar. Interessante. Eu achava que não só poderia ser se fosse pública. Não, pode. A questão da relação da prestação de serviço, eu só posso fazer serviço para prefeituras, que é a administração direta, sem licitação. A legislação me permite fazer isso, então eu posso prestar um serviço sem licitação. Mas para empresas, não posso. Por exemplo, para a Sanasa, eu precisaria ter a Sanasa precisa abrir a licitação e eu preciso participar da licitação. Mas existe espaço para poder fazer sem licitação. Exemplo, a Bosch vem e fala... A Bosch quero um servicinho aqui da IMA. Só ela contratar. Só contratar e acabou. Interessante isso. Ela me contrata e eu presto serviço. Não acontece, tá? Porque imaginei. A nossa especialidade é serviços de assuntos da área pública, né? Então não acontece. Assim, existiu lá no passado uma intenção, mas de outras empresas virem aqui para... Mas na história da IMA nunca houve apesar de existir a possibilidade, nunca houve a contratação. Não, nunca houve uma contratação de uma empresa privada a contratar os nossos serviços, mas é possível. Agora, nós, para contratar uma empresa, eu preciso da licitação. Mas aí, por exemplo, se fosse eu sou o dono de uma empresa, contratei a IMA precisa contratar um serviço para continuar a prestação. Licitação também? Também. Mesmo sendo a prestação de serviço hoje a IMA uma empresa privada. Partindo para uma evolução que a Lei 13.303 permite, que são as parcerias estratégicas. Então, é um outro caminho que a legislação está permitindo agora, tem um tempo recente isso, onde eu faço parcerias estratégicas com empresas, as Big Tech, né, que são empresas de grande porte de tecnologia, pego um produto dela, acrescento o serviço da IMA e através dessas parcerias estratégicas eu consigo vender aquele produto para a prefeitura com o meu serviço dentro. Então eu, pego um software dele, evoluo, faço alguma melhoria. Pega um Google Drive da vida, melhora ele para poder fazer a venda. Aí a gente estaria bem, né? Mas a ideia é essa, né? O Google é a nossa parceira. Eu falei brincando. Falei brincando, mas o Google é um dos parceiros nossos de tecnologia, desses parceiros estratégicos. Chutei e acertei o Google. Acertou o Google. O Google é um grande parceiro aí que ajuda a gente nessa parte. O Google, o Drive, né? O Drive Workspace, né? Que é o ambiente, né? Antigo Classmate, né? Da Google. E aí a IMA acaba também... Isso, a IMA trabalho acaba utilizando junto ali. Desenvolve e repassa para a prefeitura. Então, isso chega a ter muita demanda? Agora fiquei curioso. Está começando. Está começando. É começando. As parcerias estão aí, já tem acho que umas 6 parcerias já assinadas, já fechadas. Então está começando, o pessoal da área comercial está trabalhando. É recente. Coisa de um ano para cá, não digo nem um ano, bem recente. Bem recente. Achei que os primeiros contratos, acho que vai estar fazendo um ano agora aí, na metade do ano deve estar fazendo o próximo. E foi benéfico essa modificação? Sim, porque a gente traz tecnologia, né? Coisa que a gente não consegue alcançar sozinho, a gente trazendo esses parceiros, a gente leva o nível da tecnologia, né? Trazendo parceiros como o Google, como a Amazon, como o Red Hat, né? Que já são parceiros, né? A gente consegue melhorar e trazer mais tecnologia para a cidade. Essa que é a ideia. Muito legal isso. Muito legal. Falando já em tecnologia. E a IMA, com relação às redes sociais?
A IMA, ela, por muito tempo, ela foi muito tímida nas redes sociais, né? De um ano para cá, a gente está tentando ser um pouco mais, mostrar um pouco mais a cara. Mas isso foi por causa da questão de parcerias ou não? Uma questão estratégica? Não, acho que não. As parcerias, elas trabalham uma parte, apartado dessas questões da rede social. Eu acho que é muito assim do momento que a gente está passando. Hoje a rede social, se você não está na rede social, você não é visto, você não é consultado, você não é comprado, né? Então você precisa estar nas redes sociais para mostrar o que você faz, mostrar o seu trabalho, mostrar que você está ligado na tecnologia, né? Então a decisão da atual gestão foi incentivar mais e aprimorar mais essa parte Hoje da a rede IMA social. está presente em quantas redes sociais? Das famosas, praticamente tudo, né? O Instagram é o nosso forte, o LinkedIn, o TikTok, Facebook. O TikTok? Tem, então no TikTok também. Essa eu não sabia. Essa eu não sabia, o TikTok. Não vou encontrar você fazendo dancinha no TikTok, não, né, Marcelo? Não, dancinha não, porque essa parte era antes, né? Era antes. A dancinha. Mas essas redes a gente está presente, né? E fazendo um trabalho forte. Foi criada uma equipe de marketing agora recentemente. Então, está fazendo um trabalho forte. Então, a gente está aparecendo mais na rede social. E o trabalho aqui do PodCamp, né? Eu já ia te perguntar já. Tem ajudado muito introduzindo. Isso. Tem ajudado muito. O PodCamp. E o PodCamp surgiu de onde? Porque o PodCamp, para quem não sabe, o PodCamp, ele é um projeto de podcast, do qual você está assistindo neste momento, que é feito dentro dos estúdios da IMA. Faz quanto tempo que ele existe, o PodCamp? O PodCamp ele existe desde setembro do ano passado. Foi mais ou menos outubro que a gente fez. Vai fazer um ano aí, quase, né? Estamos via assim. Nós estamos na 4ª temporada. A gente chama temporada que a gente abre todo dia 20, a gente abre a agenda. E a gente teve uma parada no final do ano, né? Então, o mês de dezembro praticamente tirou umas fériasinhas. A gente fez alguma melhoria aqui, né? Nas instalações. Então a gente aproveitou essa parada no final do ano, até porque muita gente também não iria, talvez, vir, né, nas semanas de festa e tudo. Então, a gente está na 4ª temporada, estamos terminando a 4ª temporada, vamos começar a 5ª temporada. Eu gosto de chamar de temporada porque são períodos bastante diferentes um dos outros em termos de agenda, por causa de feriados e de início e fim das temporadas. Foi uma ideia que o presidente Elias Tavares trouxe para a gente quando ele assumiu a gestão o ano passado. Ele trouxe essa ideia em São Paulo. A gente visitou um local similar chamado SampaCast em São Paulo. SampaCast. E apaixonamos pela ideia, compramos a ideia e vamos levar para Campinas. E estamos aqui com esse estúdio muito legal, muito bem montado. O estúdio está de parabéns, o estúdio, gente. Muito legalzinho. As pessoas vêm aqui, ficam... Pô, as pessoas acham que é uma salinha lá, é um cantinho lá que tem 2 microfones. E não é, tá? É um estúdio bem completo. Não é, pessoal, porque eu fui comprar um microfoninho desse aqui e caí de costa. Profissional mesmo, muito legal. Caprichou e o estúdio tá aí. Então é uma iniciativa do presidente Elias que trouxe pra gente essa ideia e nós colamos na ideia e gostamos muito e tá dando muito resultado. Tá sendo bem legal o trabalho aí, as pessoas estão gostando. E aí isso tem aproximado a gente da rede social, porque como é um serviço onde as pessoas fazem um agendamento gratuito para a população e tudo, a gente só pede que eles marquem a gente nas redes sociais. E o que você está fazendo? Está ampliando os nossos horizontes de rede social, principalmente o Instagram, que é um dos que mais tem trazido destaque para a gente. E o próprio YouTube, a IMA não tem um canal do YouTube? A IMA tem um canal do YouTube, mas assim, a gente vai começar a colocar programas com uma certa frequência lá. Hoje o canal do YouTube ele está bem quietinho, ele trabalha mais as questões internas, né, coisas internas, mas já está no forno aqui, aguardem aí, já está no forno que a gente vai começar a fazer programas de tecnologia, trazendo pessoas para falar aqui com a gente de tecnologia de governo, tá? Não só tecnologia, mas sobre cidades inteligentes, sobre o ChatGPT que está aí na onda, né? Todo mundo falando dele, então a gente vai trazer essas pessoas para falar um pouquinho da gente e sempre tentar ligar com a prestação de serviço de governo, ou seja, eu trago a tecnologia e aonde eu aplico isso no governo, né? Eu coloco no governo
Então, dá um tempinho aí que logo o tá, YouTube vai coisa começar nova. a subir, mas o canal lá já existe, está criado. E o Podcamp vocês têm pretensão de fazer uma expansão? Sim, a gente tem porque está sendo bem procurado, né? Para você ter uma ideia, quando alguém cancela uma agenda, né? A pessoa cancela, ela tem mecanismo para cancelar, ela cancela e imediatamente volta aquele horário disponibilizado na internet. Ela bateu o cancelamento, já tem o horário disponibilizado. Às vezes ela cancela de manhã, à tarde alguém já pegou. Tá? Então está muito rápido. Então isso abre espaço para que a gente possa pensar assim em ter Hoje a ampliação do serviço. São feitos quantos podcasts por dia, na média? Então, depende da temporada. Depende da temporada. Tem temporada que, em média, 55 agendas baseados assim. Terça, quarta e quinta, 5 horários. E quando tem feriado, ponte, alguma coisa, não tem. O mês passado, a temporada passada, a gente abriu 55. Essa temporada, 75. 75? Porque coincidiu os dias, né? E não teve praticamente feriado. Teve só a Páscoa, né? Mas mesmo assim, a Sexta-feira Santa, mesmo assim, foi sexta-feira, não atrapalhou a quinta. Então a gente seguiu e conseguimos 75 agendas. 75 agendas, aí teve um aumento de 25%. 25%. Mas depende do mês. Mês que vem já não vai ser 75%, porque a gente abre sempre no dia 20. Então, esse mês coincidiu do dia 20 a ser o primeiro dia. E o dia 20 será o último dia. Então, usamos os de 20 a 20 completo. Nem todo mês é assim, né? Mas, em média, 50, 55 agendas são disponibilizadas todo mês. E mais ou menos essa é a média que a gente está trabalhando. E as segundas e sextas fica reservado para a prefeitura e as empresas de governo a fazerem as suas agendas. E também a gente já está com as agendas... Eu já ia perguntar, o pessoal anda usando muito Nós temos hoje mais ou menos 128 agendas até o final do ano já feitas. Já agendadas? Já agendadas. Para o poder público. Para o poder público. Uau. E aí o poder público está trazendo seus programas, né, de governo, suas ideias, eventos que eles fazem esporadicamente ao longo do ano, algumas coisas ligadas à educação, né, entrevistas com a parte da educação. A educação agora tem um canal de TV, então a gente grava algumas coisas para eles vêm gravar aqui com a gente. Secretaria de Cultura teve aqui essa semana, pessoa com deficiência também está gravando com a gente. Então e eles têm seus programas próprios, né? Então cada um tem o seu podcast, que eles faziam de uma forma mais simples, mas agora ele tem toda essa estrutura muito bacana para fazer. Com certeza. E aí eles estão usando. Fantástico. Adriano, o pessoal vem aqui e fica encantado, cara. Não é, vamos dizer, modéstia à parte, o Mas estúdio eu não ficou posso falar, muito bonito. Ficou muito bacana. Tô toda semana aqui. Eu sei. Acompanhei toda a evolução aqui, foi bem legal. Eu lembro o que mais marcou foi a mesa. Porque no comecinho não era essa mesa, uma mesa improvisada. Quem assistiu os primeiros vídeos vai ver que era uma mesa mais simples. E aí mudou. Coberta com uma capa. Era uma capa, uma napa, né? Uma napa. Coberta e tal, tudo bem. A TV também não era, era uma outra televisão. Era uma outra TV. Aí mudou o ano, já chegamos aí, mesinha... As cadeiras também foram renovadas, cadeiras TVzinha usadas, né? 0 km, e aí tá. Os refletores, não tinham os refletores? Os refletores vieram depois. E agora a gente vai fazer um tratamento acústico para melhorar a acústica. Mas a acústica já acho tão boa, essa acústica. A gente quer deixar um pouquinho melhor. Aí fica bom. E tem pretensão da IMA depois abrir outros estúdios? Então, a gente até tem. Hoje a gente não está falando nisso, porque ainda está, né, vamos dizer, estamos na 4ª temporada, está começando, né? Mas, assim, pelo que a gente viveu até agora, sim, teria espaço para mais. Já fica a dica, não tem a ideia, talvez, de fazer estúdios descentralizados? Tem também essa ideia. Ótima. Tem também. Essa ideia do descentralizado também tem. Uns estúdios descentralizados para a cidade, porque a IMA é muito boa, mas ela fica num lugar meio fora de mão. Então a ideia é trazer os estúdios, a gente fala disso. Pensando ainda na não temos população, nada, não temos nada definido, né? Mas temos já conjecturas. Ideias já. Já estou dando a ideia aí aos pouquinhos. Isso já está, a gente já falou. Estúdio o presidente vê com bons olhos isso daí, mas a gente ainda nesse momento. Estúdios de gravação
não de podcast, de gravações mesmo, não tem ideia de fazer. A IMA tem um estúdio de chroma key. A IMA tem um estúdio de chroma key? Fica logo atrás aqui do nosso. Olha, isso eu não sabia. A população não pode usar, ou pode? Não, esse não. Esse é de uso interno e para a prefeitura gravar programas. Mas o chroma key tem um estúdio, tem equipamentos para gravação e eles fazem umas coisas bem legais aí. Você pode ver o recado algumas aí, coisas... O presidente pensa em liberar o chroma key pro pessoal, fazer as gravações do YouTube. Divulgação, fazer projetos culturais, aí fica legal. Fica a dica. Fica a dica, legal. Boa dica aí, porque o estúdio está aí, a gente usa bastante, mas mais para consumo interno mesmo e da prefeitura. Aí então, é uma outra equipe. Nem sabia que existia esse outro estúdio. Tem. A IMA é bem equipada, então, pelo... a IMA se preparou bastante aí ao longo desses anos, né? Então, a gente tenta cobrir toda essa parte que tem a ver com a tecnologia e o que a gente pode ajudar, né, o governo a seguir a tecnologia, tentar manter dentro dos padrões aí de tecnologia o que tiver de melhor a gente está tentando trazer e colocar. Tanto é que tem o chatbot aí, já está sendo estudado coisas para o ChatGPT, que é a equipe técnica já está fazendo um estudo. Eu já ia te perguntar o que vinha por aí, você já está me respondendo. Estamos trabalhando nisso, né? Então, essas tecnologias que a gente sabe, né, que estão despontando, a gente já está buscando conhecer, trazer, ver como a gente pode... Então, a ideia de trazer pessoas para falar sobre as tecnologias é trazer pessoas que possam também colaborar e falar, olha, aplicável em tal lugar, em tal coisa, em tal situação. Então, fazer isso. Isso, para que a gente possa ter aplicação prática. Não adianta, a gente não tem a vocação aqui de desenvolver a tecnologia, nós não vamos criar um chat GPT, IMA, mas nós vamos usar a tecnologia e colocar a serviço da gestão pública, entendeu? Essa que é a ideia. A tecnologia já está aí, já está desenvolvida. Como é que a gente pode trazer isso para dentro da administração pública e o gestor público poder usar isso da melhor forma, né? Não vou criar uma tecnologia, não vou gastar tempo, equipe, criando um negócio que já tem. Eu vou usar o que tem. Faz sentido. Então, a grande inovação é usar aquilo lá para a gestão pública. Então, por isso que a gente se considera uma empresa de inovação também. E hoje, 2023, o que a IMA tem de desafio aí pela frente? Nossa, os desafios são enormes, né? Um grande desafio é manter esse provimento de tecnologia, que não é fácil, é manter atualizado toda a tecnologia que está disponível hoje dentro da nosso andar, né? A gente também não consegue fazer tudo de uma vez, a gente tem um legado que a gente precisa manter, mas a gente está tentando impregnar isso, né? A gente evoluir toda a parte de atendimento, melhorar cada vez mais o serviço de atendimento, entregar cada vez mais canais de atendimentos tecnológicos para a população. O chatbot é um deles, né? O chatbot já está sendo usado em algum INDEC, site? A educação já estão e a finanças vai começar a usar. Então, o chatbot, ele usa o processo da inteligência artificial também. Ele é um robô que aprende com o uso, né? E ele já está implantado na INDEC. O secretário está bem satisfeito com o trabalho lá. A educação tem o Edu, né? Que é um avatarzinho que eles criaram. Ficou bem legalzinho, que é um professorzinho coruja. Um avatar muito legal, achei muito criativa a ideia. E ele já usa também para informações. E aí vai vir um 56, vão vir as coisas da finanças, né? Como você vai precisar querer uma segunda via de um carnê de IPTU, de uma parcela de IPTU, você não precisa ir até lá, ligar, você vai através do chatbot, dizer o que você quer, ele já vai entender e já vai gerar um PDF para você pagar, e você já vai pagar e pronto, está resolvido, sem ficar ligando, fila ou ir presencial. Então, esses são os nossos desafios, trazer tecnologia cada vez mais para a gestão pública. Os departamentos não ficam bravos com vocês? Quais departamentos da prefeitura? Qualquer departamento, porque pensa só, IPTU está tirando o trabalho do pessoal do IPTU de fazer segunda via? Não, mas cada vez mais a tecnologia auxilia para ele que ele tenha tempo para fazer outras coisas, né? Para ele poder usar aquele tempo dele. Então, a pessoa ficar só imprimindo um boleto entregando para a pessoa, ela tem condições de fazer coisas mais inteligíveis para a prefeitura, mais que ajuda a gestão, entendeu? Usar mais a inteligência da pessoa para poder criar mais coisa para a prefeitura. E aí ele pede mais coisa para a IMA e a gente põe a tecnologia para isso e a roda vira dessa forma, entendeu?
Então ele fica lá, olha, agora se eu automatizar isso aqui, que está ainda no processo manual, eu vou ganhar mais tempo, porque o IPTU já está automatizado. Então eu vou pensar isso. Aí ele pede isso para a IMA vai lá, busca a tecnologia, está aqui, e a roda vai virando e a gente vai incrementando cada vez mais tecnologia para o gestor público. Essa que é a nossa grande mais missão. rápido, então. Olha que beleza. É isso que a gente quer, atendimento mais rápido, as respostas mais rápidas, né? Aprovações, alvarás, essas coisas que as pessoas falam, demora, prefeitura, tudo isso a gente trabalha para que seja mais rápido, mais ativo para o cidadão não perca tempo em, vamos dizer, a fila, essas coisas. Então, é fila zero, ou seja, quanto menos fila, e a gente também trabalha junto ao gabinete do prefeito no processo de desburocratização. Então, o prefeito quer das várias secretarias que eles tragam cada vez mais tecnologia para o atendimento ao cidadão. Então a IMA tem parte nisso, está lá junto, fazendo parte desse grupo e sempre ligado, vendo o que a gente pode ajudar para, aquela ideia é legal, vamos trazer tecnologia. Então a gente tem algumas missões que é dada pela própria prefeitura para que a gente implemente cada vez mais tecnologia. Caramba, muito bom isso. Então a gente não para e tem espaço aí para criar um monte de coisa. Por isso que é importante que os departamentos nos passem o que eles precisam, nos passem as suas demandas, embora muitas delas a gente também conheça, para que a gente incremente cada vez mais tecnologia. E hoje, por exemplo, um cidadão pode sugerir algo ainda? Claro, pode. Tem os canais de ouvidoria nossa. Pode sugerir coisas para a gente, sim. Tem todos os canais aí disponíveis. Para a prefeitura também tem, o 56 também recebe pedidos de... E faz um encaminhamento para... Encaminha para a gente, aquilo que é viável a gente implementa, aquilo que não é a gente não implementa. Tem muita coisa que já estava meio pensado, a gente no meio do coloca. Caminho, Lógico, a gente faz isso tudo alinhado com a prefeitura, né? A prefeitura sempre nos baliza, vamos primeiro isso, depois isso, e a gente vai caminhando com eles. Afinal de contas, eles que são os grandes prestadores de serviço para a população. Nós somos a ferramenta que apoia com tecnologia. Muito bom. E agora eu fiquei curioso. A IMA tem uma ideia de quantos atendimentos ela faz, mensais ou anuais? Essa informação atualizada eu não tenho, mas são muitos atendimentos. Porque se a IMA está presente no 156, nos hospitais, nos chatbots aí da vida. Não tenho. Agora aqui você me pegou porque eu não tenho informação atualizada, mas são milhões de atendimentos, garanto para você. Porque se juntar os atendimentos presenciais, os atendimentos telefônicos, via e-mail, agora somado ao chatbot e tudo, são milhões de atendimentos por mês. Muita coisa mesmo. Mas eu não tenho dado, então não vou usar ela falar, porque está sempre crescendo esse número. Me faz pensar que 800 funcionários está ficando pouco. Às vezes a gente acha também. Às vezes a gente acha também, porque tem bastante coisa que a gente quer fazer e às vezes a gente não consegue fazer, porque tem muita demanda. Então, graças a Deus, a IMA está sendo bem procurada aí pelo governo para que a gente possa ajudar a desenvolver e implementar mais tecnologia, cada vez mais. É o que a gente quer. A nossa missão, né, como empresa de tecnologia, empresa pública de tecnologia, é colocar a tecnologia à disposição do cidadão. Muito bom. E agora uma pergunta um pouco mais do backstage. A IMA trocou de prédio, certo? Por que ela fez essa troca? Porque eu estava pensando aqui comigo, eu lembro que eu, conversando com a pessoa, falou, trocou o prédio antigo, era maior, veio para um prédio menor. Falou, mas tá com mais funcionário num lugar menor? Tá todo mundo apertado? Não é. É que, assim, com o advento da pandemia, a gente teve que rapidamente colocar os quase 800 funcionários na época em home office. Foi um grande desafio pra gente, que a gente tem uma coisa que a gente nem sabia se ia dar certo, né? Mas a questão da pandemia nos impôs ao home office. Quando começou a voltar dos tempos da pandemia, o prédio, ao contrário, ficou grande demais. Sobrava muito espaço. Hoje a gente tem equipes inteirinhas em home office, trabalhando, produzindo. Ao contrário do que às vezes as pessoas pensam, a produtividade aumenta. Aumenta então a produtividade? Sem dúvida aumenta. Porque você não tem períodos de deslocamento, você não tem períodos de... Você já... vamos dizer, você acorda e você já está ali, toma o seu café e já está produzindo, você já tem o seu horário. Então, toda a questão de ponto eletrônico, tudo é feito através de usando a tecnologia. Então, o prédio começou a ficar sobrando espaço. Então, tinha um prédio enorme, né, com muito espaço. Então, a direção da casa resolveu colocar num prédio mais moderno. O prédio lá já era um pouquinho antigo, né, num prédio mais moderno. Você vê que as instalações aqui, não sei se chegou a conhecer o prédio, elas são
muito diferentes, são muito mais modernas, são muito mais caras de tecnologia, né? Então a ideia é trazer isso para cá. Realmente o prédio não cabe todo mundo, mas a ideia era essa, porque hoje o home office ele tem, principalmente nas áreas técnicas, né, ele tem despontado como uma opção bastante boa, né? Muita gente ainda não se adapta, então a gente também tem um espacinho para quem não se adapta ficar aqui. Às vezes a pessoa não tem condição na minha casa, porque eu moro com meus pais, eu tenho criança pequena e não dá. Mas a grande maioria, então tem equipes inteirinhas que ficam em home office trabalhando, e sem dúvida a produtividade é um carro-chefe aí que nos proporciona. Então a gente não perdeu em nada a produtividade, aí pelo contrário melhorou, aumentou a produtividade. Então, aumentou na pandemia, que era para ter caído, aumentou. Não, a gente conseguiu manter e começou a ver um crescimento. Então a ideia do home colou bem, acho que funcionou bem para a gente. O tipo de trabalho. Lógico, a gente na época viu que todos os trabalhos eram possíveis de fazer home, mas tem aqueles trabalhos que precisam mais do... Né, por exemplo, o pessoal da recepção. Ele não tinha ninguém para vir na IMA. Não vinha ninguém na IMA. Ele não tinha nem funcionário, não tinha cliente, não tinha ninguém. Mas tinha telefone tocando. Então a gente desviou através de tecnologia para o telefone deles particulares. Eles não tiveram curso com telefonia. E eles atendiam e fazia as agendas, despachavam, ligavam, davam recado. Quer dizer, a gente fez o serviço funcionar. E o serviço de atendimento também funcionou muito bem em home office. Então, empresas, áreas que falaram, não, eu nunca consigo, eu não vou conseguir para o home office. Foi e viu que funciona. Olha, chegou algum departamento da prefeitura a ter mandado para home office nos moldes da IMA? Olha, eu acho que sim, na época da pandemia, sim. Muita gente ficou em home office. E a gente precisou da tecnologia nessa hora para conversar, né? E aí começou as tecnologias de salas de videoconferência, a gente tem a nossa própria sala, mas a gente tem um próprio sisteminha a gente tem um próprio da IMA, nosso, porque a questão de licença, então a gente não paga licença, porque é nós que fizemos, nós que evoluímos, né? Mas usou-se. Nossa, eu cheguei a contabilizar na época, cheguei a usar mais de 30 salas virtuais diferentes em termos de... Né, era Zoom, era Teams, era Google, era Skype, que eu nunca nem ouvi falar. De vez em quando chegava um link lá, vamos falar nesse aqui hoje, vamos lá, então vamos falar nesse link aqui. Então foram muitos, né? Então a gente aprendeu a como trabalhar em home office, vamos dizer assim, né? E isso tem sido interessante para a IMA, e aí, consequentemente, houve uma redução no prédio e no tamanho do aluguel também, né? Muito bom. A gente teve uma economia de escala aí. Muito bom saber que teve economia. Melhor ainda, uma economia com produtividade. Com produtividade, não é? Ficou muito bom. E realmente foi sentida essa crescente na produtividade. No começo as pessoas tiveram assim, dificuldade, né? Todo mundo estranhando, né? Tô aqui, não sai. E ninguém podia sair de casa, né? Então você acordava, ia para a cozinha, voltava para a sala, ia para o seu escritório ou para o seu cantinho ali de trabalho. Isso foi arrumando, foi acomodando, né? E hoje o pessoal tira de letra, faz trabalhos e a produtividade continua top. Muito bom. Você tinha comentado sobre a geração de um software da própria IMA para videoconferências e afins. Existe algum software da IMA que é disponível à população ou não? Não. A gente tem o nosso para uso interno, mas por conta que, como a gente tinha muitas pessoas em home office, a gente ia ter um custo de licenciamento muito grande, né? Embora a gente chegou a usar o Zoom, chegamos a usar porque as grandes empresas liberaram licenças e tudo, mas a gente teve o nosso porque a gente precisava ter um trato profissional, então a gente teve o nosso, mas ele é o uso nosso e da prefeitura. A prefeitura também usa esse ambiente que a gente chama de sala virtual. Tá? Então tem. Agora com o advento da Google, a Google também, a gente está usando mais agora o Meet, né? O Meet é o Workspace agora, né? Que chama, né? O Meet já... Ele existe ainda lá, mas é o Workspace. Que tem o Google Drive, agenda e tudo mais. Né? Então a gente, como parceiro da Google, a gente usa... Dinamizou mais aqui o trabalho. Sim, trouxe tecnologia. Muito bom. Bem, Márcio, acho que eu já vou finalizar nosso bate-papo. Geralmente deixo esses momentos finaizinhos pra gente... algum assunto que eu não toquei, algo que o senhor queira
deixar aí, falar com o pessoal, deixar claro, já deixa esse espacinho final aí para... Bom, Adriano, só assim, mais agradecer mesmo essa oportunidade que você trouxe aqui para a gente falar da IMA, né? Trazer a população conhecer o que a IMA faz, qual que é o trabalho da IMA, o que a IMA tem aqui, né, de tecnologia para oferecer para a população. Então é sempre a oportunidade de falar, as pessoas não conhecem a IMA, muitas pessoas vêm trabalhar na IMA, né, prestam concurso público e nem sabem direito o que a IMA faz, né? E quando ela vem aqui, ela fica espantada, fala, nossa, mas a IMA faz tudo isso, sim, a IMA faz tudo isso e muito mais, né? Tem uma coisa que a IMA faz que muita gente não sabe, é o Diário Oficial. O Diário Oficial é a IMA que Diário faz? Oficial. Olha que legal. E o Diário Oficial está eletrônico desde 2008, foi um dos primeiros diários oficiais. Não tem a ideia de transformar o Diário Oficial em um aplicativo? Ele está facilitar? Ele tá praticamente na internet, né? Você vai lá. Na internet. Podemos até pensar nisso. Aplicativinho ali, fica ali, a pessoa instala no celular, dá uma notificação, saiu aqui, opa, deixa eu ver, era uma boa. Sim, mas tem um viés técnico, né? Que pode ser um outro podcast que a gente fale. Aí vai, o porquê que às vezes o aplicativo não é tão interessante, tão indicado por conta de técnica, de tecnologia mesmo, tá? Mas é uma ideia, fica a dica aí, né, da ideia, mas ele está bem, as pesquisas, tudo que ele tem. Então é um serviço que a IMA faz, né? Que pouca gente sabe, mas o Diário Oficial vamos dizer que a IMA é a imprensa oficial, né? Você pode dizer que é imprensa, porque é tudo digital, não tem mais impressão de nada, né? Não imprime mais jornal, já faz muitos anos, né? O papel mesmo, mas é considerada a imprensa oficial e é tudo meio digital, com certificado digital, com assinatura digital, então, horários de publicação, tudo certinho. É isso. Obrigado aí pela oportunidade, obrigado por a gente poder falar um pouquinho da IMA. Eu que agradeço ter aceito este convite. Agradeço também por ter criado este espaço que estamos aí conversando hoje. E agradeço você que está aí em casa nos assistindo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, deixe seu like. E se tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário que depois eu passo para o Márcio. Márcio responde pra gente, vai ter um prazer em responder, tá bom? Vou ficando por aqui. Muito obrigado, valeu, falou, fui e até a próxima.